Olá a todos, meu nome é Hélio Dias, presidente do IVEPESP, que é o Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo. Somos uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, e nosso objetivo é se tornar uma ponte entre a sociedade e o conhecimento. Contamos com membros representativos da sociedade científica, empresarial e universitária. Contamos com um centro de inteligência e especialidades multi-institucional e multidisciplinar, com membros do Brasil e de outros países. Em nosso portal, vocês vão encontrar as nossas principais ações até o momento, que são workshops, encontros temáticos, feiras e informações de interesse da sociedade na área da divulgação científica. Nosso principal objetivo é tornar o conhecimento acessível a todos e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições. O IVEPESP conta com um certificado de regularidade cadastral de entidades do Estado de São Paulo, o que nos credencia para parcerias com entidades públicas e privadas. Você vai assistir agora a mais um evento organizado pelo IVEPESP. Obrigado e boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, ao professor Hélio, que é a mola propulsora do IVEPESP, e esta atividade é mais uma atuação com intenção de fomentar a discussão em torno do ensino de um modo geral em nosso meio, em nosso país, em nosso estado. E dessa vez tivemos a grande satisfação e o prazer de convidar o professor José Luiz Gomes do Amaral, que é professor titular de anestesiologia da Faculdade Paulista de Medicina da Unifesp, e que é uma pessoa totalmente dedicada à defesa do meio médico, defesa dos médicos, defesa profissional de uma maneira geral. Ele foi um um incansável defensor dentro da Associação Paulista de Medicina, onde estamos aqui reunidos, como presidente durante longo período desta entidade. A partir daí foi presidente da Associação Médica Brasileira, liderando e levando a Associação Médica Brasileira a um diálogo com as autoridades, permitindo o crescimento e a influência da atuação médica e destacando a importância da medicina brasileira, e em seguida foi levado pelos seus pares à titulação máxima, que representou a presidência da Associação Médica Mundial, orgulhando o Brasil e mostrando a pujança da medicina brasileira. Ele não parou, ele é incansável nessa luta, e agora ele pertence à diretoria, novamente, da Associação Paulista de Medicina, e, como atividade humanística, ele liderou o primeiro grupo de médicos do Brasil no infeliz acidente ou terremoto que aconteceu em Haiti. Ele liderou uma delegação médica que prestou ajuda humanitária, representando de fato o Brasil, além do Exército Brasileiro. Foi ele liderando uma equipe médica que atuou junto a essa população. Então, nós tivemos o prazer e o orgulho, e ele aceitou nos apresentar agora os problemas e desafios da saúde no mundo. Obrigado, professor José Luiz Gomes do Amaral. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Prezado Bruno, é uma enorme satisfação estar aqui, voltar aqui à Associação Paulista de Medicina e compartilhar alguns pensamentos com os senhores hoje à tarde. Quando eu dei conta da extensão do título desta
intervenção, eu fiquei preocupadíssimo. Isso aqui me parece de uma dimensão inalcançável, impossível abraçar todo esse assunto. Portanto, nós vamos ter que escolher, vamos ter que fazer aqui algumas escolhas, porque os desafios são muitos, os problemas são tantos, que é totalmente impossível descrevê-los ou listá-los, quanto mais fazer considerações sobre eles. Talvez nós pudéssemos começar com alguns dos aspectos que foram levantados pelo professor Bruno aqui, ou pelo professor Durigan. Quais seriam os nossos desafios? Descobrir alternativas melhores e mais eficazes para tratar de doenças difíceis? Certamente esse é um desafio, esse é um problema. Problema para o qual nós temos a solução em algumas situações, mas estamos longe de soluções em outras. Será que nós conseguimos diagnosticar todos os males que hoje afligem a humanidade? Nós não temos condições de fazê-lo. Portanto, nós estamos também longe dessa questão e da solução desse desafio, e nós poderíamos só falar sobre isto, sobre o que resta descobrir e aquilo que já alcançamos. Mas certamente isso não representa o maior desafio que nós enfrentamos hoje. Eu não consigo pensar, iniciar uma conversa como essa sem dizer que hoje nós temos um desafio que deixa todos os demais muito à distância. Esse desafio não é diagnosticar doenças, não é tratar doenças, encontrar fórmulas de tratamento. O nosso desafio hoje é fazer com que todo esse progresso que a ciência nos trouxe, que os pesquisadores nos oferecem, que os professores nos transmitem, fazer com que isso seja aplicável a milhões e milhões de pessoas que estão totalmente alijadas desses benefícios. Portanto, o nosso desafio, o desafio do final do século passado e deste século, é vencer essas diferenças. Nós temos um pequeno número de pessoas que se beneficia do progresso da ciência e um enorme contingente de pessoas que não têm ideia do que seja ciência. Alguns poucos conhecem os grandes médicos que cuidaram do professor Durigan, mas a maior parte das pessoas não tem ideia do que vem a ser um médico. E por não saberem o que é um médico, entendem que qualquer um que se apresente vestido de branco, com um estetoscópio, eventualmente com um sotaque diferente, possa vir a ser um médico também. Portanto, eu penso que esse é o nosso desafio, esse é o nosso repto, vencer essas desigualdades. Bom, agora vamos para o segundo assunto. O segundo assunto é desigualdade. Desigualdade foi o tema que há 4 anos reuniu no Rio de Janeiro interessados de todo o mundo, buscando semear o interesse em prol dos determinantes sociais de saúde. Vários de nós estivemos lá no Rio acompanhando as discussões que cercam esse tema. O que são os determinantes sociais de saúde? Isto é
um novo vírus, não tem nada nesse sentido. Essa história é uma história muito simples e quem me contou pela primeira vez foi Michael Marmot, um epidemiologista inglês que era um pneumologista na Austrália. Ele, como pneumologista, vivendo na Austrália, ele se cansava de receber os mesmos pacientes com os mesmos problemas. Ele examinava um paciente, prescrevia, abria a porta, vinha outro, exatamente com o mesmo problema. E, eventualmente, aquele primeiro voltava, e ele se sentia enxugando gelo, como nós dizemos, e como os ingleses também costumam comentar. Bom, mas por quê? Porque, certamente, esses pacientes que ele cuidava compartilhavam uma série de circunstâncias. E eram circunstâncias que os conduziam a esse estado de saúde. E vamos ver um pouquinho sobre o estado de saúde sob a ótica do Michael Marmot. O Michael costuma começar com essa conversa dizendo assim: olha, Zé Luiz, a mortalidade, a expectativa de vida no Japão ultrapassa 80 anos. A expectativa nossa aqui em São Paulo ultrapassa os 70 anos. A expectativa de vida em Moçambique não chega aos 50 anos. Mas também, em São Paulo, nós temos várias regiões, ou várias comunidades, que, compartilhando os mesmos determinantes sociais, têm uma mortalidade, têm uma expectativa de vida de 40 e poucos anos. E também no Japão, e também na Inglaterra, onde a expectativa de vida, no geral, ultrapassa os 75, há comunidades que têm uma expectativa de vida moçambicana. Portanto, foi na tentativa de identificar os fatores que fazem semelhantes algumas comunidades de Londres, de São Paulo e de Moçambique, é que ele iniciou este movimento que busca, reduzindo as desigualdades, tentar oferecer melhores perspectivas para a humanidade e, desta forma, vencer o desafio deste milênio, que é melhor distribuir o progresso. De que forma se distribui o progresso? Nos atribulados meses que precederam o dia de hoje, nós falamos muito sobre desigualdades e falamos muito sobre de que maneira se constrói programas no sentido de vencer as desigualdades. Tenho muitas dúvidas sobre se desigualdades são resolvidas com distribuição direta de renda ou se são distribuídas com aplicação de cotas. Dificilmente nós conseguiremos vencer realmente as desigualdades a partir dessas alternativas que, até onde eu saiba, não se mostraram consistentemente eficazes. Eu penso que desigualdade se vence com solidariedade, com atenção e com um pacto social que tenha como foco central a solidariedade. E isto realmente nos falta, e este é um dos desafios que temos, que é vencer essa questão. Nós poderíamos trabalhar em ideias gerais, como essas que eu acabo de vos apresentar, mas eu penso que nós iríamos ficar muito na superficialidade, nós não vamos entrar em alguns problemas que certamente os senhores gostariam de ouvir mencionados aqui. E aí eu
fiquei imaginando como eu podia montar uma lista de problemas, de desafios e oferecer para eles, porque, afinal de contas, nós somos todos brasileiros otimistas, né? Por direito, né? E por opção. Então, eu levantei alguns desses pontos e eu os trouxe nesse pequeno conjunto de documentos. Bom, esse pequeno conjunto de documentos que está aqui ele se chama Handbook of Policies da Associação Médica Mundial. Isso está impresso, mas os senhores, evidentemente, não vou distribuir um desses para cada um dos senhores, porque isso seria um atentado à ecologia, seriam muitas árvores aqui. Eu vou oferecer para os senhores uma dica. Os senhores vão para o www.wma.net e os senhores vão na WMA, é só entrar no Google, WMA, vai aparecer World Medical Association, e lá na World Medical Association os senhores vão encontrar Handbook of Policies. O Handbook of Policies é um sonho. É um sonho que só é possível a partir do momento que você venceu um outro desafio que se chama divergência. Nós, os seres humanos, e os médicos não estão nada longe disso, dificilmente convergimos. E criou-se nessa associação, já há muitos anos, uma técnica de busca de convergência, e ali são elencados os problemas mais relevantes, e depois nós podemos conversar um pouquinho, se houver tempo, de que maneira nós organizamos uma conversa para caracterizá-los e para buscar soluções, como nós nos posicionamos frente a eles. E essa coleção de problemas, ela se acumula desde 1947, e ela é pelo menos 3 vezes ao ano revista, e, portanto, ela é absolutamente atualizada. E aqui nós temos os problemas e os desafios, hoje, para a saúde no mundo, na visão de médicos de 110 países, aproximadamente 9 milhões de médicos. Portanto, isto é o pensamento destas pessoas. Nós temos 3 tipos de problemas aqui elencados. Os senhores, ao folhear esses documentos, os senhores vão perceber que eles são elencados de acordo com a sua universalidade, no tempo e no espaço. Eles são elencados em função da sua especificidade e são elencados em função da sua urgência. E, portanto, os urgentes são problemas, muitas vezes, restritos a um determinado momento e a um determinado lugar do mundo. Os senhores vão encontrar aqui uma moção em apoio ao uso político da saúde no Brasil. A exploração de médicos num processo de importação espúria, que é o programa Mais Médicos que os senhores conhecem. Essa é uma resolução que conta com o apoio de 9 milhões de médicos em torno do mundo. Mas também os senhores vão encontrar a Declaração de Helsinki, que esse ano celebra 50 anos, que é certamente o documento mais importante e sólido na orientação da pesquisa com os seres humanos. Documento recentemente revisto e hoje celebrado nos seus 50 anos. Eu selecionei para comentar com vocês alguns desses problemas. Alguns desses problemas que são evidentes. Nós estamos preocupados e é um desafio para a saúde das populações e dos indivíduos, as alterações climáticas que nós experimentamos. A seca, em alguns lugares, as inundações
em outras, são a regra e parecem que acontecem hoje como nunca aconteceram na história do planeta, ainda que provavelmente isso tenha acontecido em muitas outras ocasiões na nossa história longínqua, porém as condições de habitação que hoje nós vivemos fazem com que isso represente catástrofe inusitada. Nós temos a emergência de novas doenças. O ebola é o pesadelo do momento. E aqui os senhores vão encontrar a posição dos médicos do mundo com relação ao ebola. Vão encontrar a posição dos médicos do mundo com relação ao H1N1, como vão encontrar com relação ao SARS, que foram resoluções exaradas no momento em que esses problemas eram prevalentes. Vão encontrar posições com relação ao SIDA, também. Mas também vão encontrar posições com relação a doenças que imaginávamos que pudessem ser já controladas, como a tuberculose multiresistente. E nós tivemos aqui uma declaração que coloca o problema como um problema universal e um problema atemporal, e nós aqui no Brasil tivemos a oportunidade de participar dessa discussão, que é o controle da hanseníase. A hanseníase, muitos imaginam que seja uma doença do passado, algo como uma citação da Bíblia, mas o Brasil é também campeão mundial de hanseníase. Portanto, ao lado da Índia, nós temos este problema, esse desafio a vencer. De que forma nós poderíamos talvez melhor vencê-lo? Uma das alternativas é a mudança da nossa postura com relação aos pacientes e famílias afetados. A discriminação de pacientes afetados, seja pela hanseníase, seja por qualquer uma das outras doenças que eu elenquei aqui, certamente é um dos maiores problemas no sentido de que esses pacientes tenham facilitado o acesso aos cuidados e se apresentem aos cuidados de saúde. Um problema que permeia muito essa discussão de migrações médicas e de outros profissionais de saúde é a escassez de recursos humanos na área da saúde. Então, estima-se que haja uma carência de muitos milhões de médicos e enfermeiros e outros profissionais de saúde no mundo. Se há territórios extensos, sobretudo na África, mas também em alguns lugares do Brasil, onde não há profissionais de saúde, por outro lado, há lugares como Vitória, Ribeirão Preto, que são campeões mundiais em densidade populacional de médicos. E, portanto, de que maneira isso pode ser contornado? Na Europa, vê-se frequentemente os médicos alemães darem plantão na Inglaterra, porque hoje a Inglaterra está numa situação bastante melhor e oferece melhores condições para médicos e enfermeiros e outros profissionais de saúde lá trabalharem. Mas, de um modo geral, essas migrações pontuais não fazem a grande diferença. O que faz a diferença é que praticamente todo bom médico formado para a África, ele imigra para a Europa, e da Europa, se ele se bem qualificar, é bem provável que ele vá terminar na América do Norte. Portanto, esse é um movimento constante e que drena recursos humanos das regiões onde mais eles são necessários. Como contornar essa questão? Talvez nós pudéssemos aqui conversar apenas sobre escassez de recursos humanos
em saúde e como vencê-las. O que faz alguém se fixar numa região ou noutra do planeta? São os níveis de remuneração, de valorização financeira? Talvez isso explique por que os nossos colegas da Alemanha, da França, da Itália, preferem passar os fins de semana na Inglaterra trabalhando. Sim, mas não é isso. Quem busca a medicina busca em função do amor a dois elementos. Pode ser que alguém o faça buscando sucesso financeiro, mas a probabilidade de realmente ter sucesso com esse objetivo não é muito grande. Mas o amor aos dois fatores é o amor à vida das pessoas, é a compaixão, é a vontade de aliviar o sofrimento, e o amor à ciência. Sem amor à ciência e sem amor à vida, não há atrativo na medicina. E se não há na medicina, também não há na enfermagem, não há na fisioterapia, não há em qualquer outra profissão de saúde. As profissões de saúde compartilham desse amor à ciência e à vida humana. Então, por que as pessoas saem de lugares onde são tão necessárias? Elas saem dos lugares onde são tão necessárias porque ali há uma série, é um conjunto de condições adversas. O professor Bruno falou sobre o Haiti. O Haiti é realmente um lugar muito difícil. Dificilmente também um profissional de saúde dedicado se escusaria em dedicar-se 15 dias por ano, 30 dias por ano, a trabalhar num lugar exatamente como Porto Príncipe. Porque você se sente muito realizado, a cada dia você se sente gratificado. Foi para isso que eu estudei, que bom que eu estou aqui, isso vale uma vida. Um dia atendendo aquelas pessoas. Mas, e com aqueles colegas com quem fomos para o Haiti, nós festejávamos isso todas as noites. Mas nenhum de nós levou os nossos filhos. Nenhum de nós interrompeu as suas atividades nas suas instituições de origem. Nós voltaríamos, e alguns de nós voltamos para fazer exatamente a mesma coisa em outras ocasiões. Eu conheço centenas de colegas que fazem isso regularmente. E se sentem muito felizes o fazendo. Mas eu não conheço nenhum colega, e não faz nenhum sentido, que deixasse a sua vida para trás e levasse a sua família para viver numa tribo indígena ou numa pequena vila ribeirinha com malária no Alto Solimões. Seria necessário fazê-lo? Não é necessário fazer. Então, o que dirige um profissional de saúde e é capaz de mudar a relação de escassez e de superoferta em recursos humanos, basicamente, é a capacidade de ter resolubilidade naquilo que está fazendo. Há várias regiões do nosso país que se diz, nenhum médico quer ir para lá, mas nenhum médico e nenhuma enfermeira, mas ninguém quer ir para lá. E quem está lá porque não tem outra alternativa. Porém, pouquíssimos de nós se furtariam a dedicar parte do seu tempo a lá estar e lá servir. Por que não se utiliza
essa proposta, mas é necessário que você se sinta capaz de trazer uma solução. Diz que o Brasil tem regiões muito difíceis, muito agressivas para que se possa viver. Há uns anos eu estávamos o Michael Marmot, o nosso cavaleiro das desigualdades, e o presidente da Associação Médica do Canadá, discutindo sobre quantas pessoas no Canadá não têm acesso à água potável e como se faz para se prover assistência médica nas regiões inóspitas do norte do Canadá, que fazem o sertão do Nordeste e que fazem as áreas inundadas da Amazônia muito aprazíveis. É bastante simples, é exatamente o mesmo mecanismo que nos levava ao Haiti, que nos leva ao norte do país. Você, em rodízio, leva os médicos canadenses de 2 em 2 meses, de mês em mês, você troca as equipes e você provê atenção altamente qualificada, sem provocar uma ruptura da vida familiar, da vida profissional, da vida social de cada profissional de saúde que se envolve numa iniciativa como essa. Portanto, a escassez e a má distribuição de recursos humanos tem solução. E a solução não passa nem por mais médicos e nem por salários astronômicos e inexequíveis. Por falar em salário astronômico e inexequível, eu sempre conto essa história porque foi uma história muito interessante aqui que nós vivemos. Eu uma vez estava num programa de capacitação do Conselho Nacional de Saúde aqui do Brasil. O Brasil tem um organismo de controle social em vários setores e o Conselho Nacional de Saúde deve ser o controle social nesta área. O Conselho Nacional de Saúde é interessante, ele tem uma representação bastante grande, tem um número grande de conselheiros hoje, mas os médicos não têm uma representação no Conselho Nacional de Saúde. Os médicos têm que negociar com outros profissionais de saúde para poder ali sentar. Eu fui o único médico o último médico que foi ao Conselho Nacional de Saúde e lá sentou como conselheiro na condição de médico. E há outros médicos lá, mas com outras condições, né? Representando outros segmentos, não os médicos. E eu estava lá numa reunião de capacitação e junto com o vice-secretário de saúde, o secretário adjunto de saúde do Mato Grosso. E eu perguntei, mas como é que é a distribuição de médicos no Mato Grosso? Ele falou, é difícil você prover cidades remotas de especialistas. Agora tem uma ideia de um mais especialista, que eu não sei bem o que é, mas nós vamos ver. E o que são... e aí como é que você faz aí no Mato Grosso? Aqui é difícil. Outro dia veio aqui nós tivemos uma reunião com os prefeitos, e tem os prefeitos que já são meus amigos há muitos anos. E um deles me disse, mas secretário, o senhor ganha mal aqui na Secretaria de Saúde, aqui no Mato Grosso, por que o senhor não vem trabalhar na minha cidade? Eu estou precisando de um ortopedista. Ele era ortopedista. Eu lhe pago, na época, eu vou lhe pagar R$20 mil para você trabalhar aqui na minha cidade. Eu falei, mas prefeito, eu tenho minha mulher, meu filho. Ele falou, mas sua mulher faz o quê? Ela é professora. Eu arrumo um emprego de professora na minha cidade, mas como eu vou arrumar um emprego de professora? Não, eu arrumo, vai trabalhar comigo na prefeitura, mas não tem que fazer concurso. Não, a gente dá um jeito e tal, enfim. Tá bem. Mas, prefeito, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? O que você precisa mais? Eu falei, não, prefeito, eu sou secretário de saúde, eu sei qual é o orçamento do seu município. O seu orçamento não permite que você me pague R$20 mil por mês. Portanto, isso vai ser um problema. Por outro lado, você não pode me pagar mais do que é o salário do prefeito. E os vereadores da oposição, quando souberem disso, vão cair em cima de você, prefeito. E você vai, por não ter recursos e não poder repassar esses recursos de uma maneira regular,
atrasar no primeiro mês, não pagar o segundo, a minha mulher vai brigar comigo, leva o meu filho de volta para Cuiabá, e eu estou lá sozinho na sua cidade. Ou eu volto com ela para Cuiabá, ou na próxima eleição eu sou adversário político seu. Então, não vai dar certo. Como não deu certo, e como não está dando certo, e como se nós continuarmos da mesma tecla, não dará certo. Porque esse é um problema que não é do Mato Grosso, não é um problema daqui da América do Sul. Esse é um problema mundial. Esse é um dos maiores problemas que se enfrenta na atenção à saúde em qualquer parte do mundo. No Canadá, no Brasil, na África subsaariana, na Ásia, nos Estados Unidos. E para nós concluirmos, porque senão essa conversa vai invadir oradores muito mais qualificados e vai privá-los de ouvir. A história dos Estados Unidos é muito interessante. Os Estados Unidos é um país com grandes desigualdades também. E há alguns anos, a senhora Margaret Chan, da Organização Mundial de Saúde, me apresenta um programa chamado Task Shifting. O Task Shifting é uma política que ela é centrada na escassez de profissionais de saúde e na prevalência de doenças, de epidemias, né, na alta prevalência de várias doenças infecciosas, sobretudo na África e outros países subdesenvolvidos. No que consiste o Task Shifting? Ele está muito bem descrito nos documentos da Organização Mundial de Saúde, que é você transferir responsabilidades de alguém que é mais qualificado para alguém que é menos qualificado, para que ele exerça intervenções específicas. Portanto, eu vou treinar alguém que não tem uma qualificação de médico, não tem uma qualificação de enfermeiro, enfim, para realizar procedimentos que habitualmente são realizados por médicos ou por enfermeiros, enfim. E eu vou fazendo essa transferência até encontrar alguém que consiga fazer alguma coisa. Este é um procedimento que tem por objetivo garantir algum tipo de atenção e dar um movimento à atenção à saúde. Ele é, portanto, restrito a áreas que têm essa necessidade. São prevalência de certas doenças que poderiam ser assim tratadas e escassez de recursos humanos. O que foi interessante é que essa política mantém esses países necessitados exatamente do jeito que eles estavam antes dessa política ser proposta. E quem mais utiliza esse tipo de intervenção, task shifting, são os países desenvolvidos, Canadá, por exemplo, e alguns outros, neste exato nível. Porque entendeu-se que isso poderia representar não uma melhora na qualidade da assistência, mas uma diminuição dos custos da atenção. E aí, nos Estados Unidos, evidentemente que o pessoal é muito preocupado com os custos e com equilibrar gastos e eles têm uma despesa absurdamente estratosférica em termos de atenção à saúde. E começaram a tentar aplicar o task shifting. A Associação Médica Americana fez algo muito interessante, que foi mapear os profissionais de saúde do país. E encontraram exatamente a mesma coisa para todos os profissionais de saúde. Se eu quiser transferir uma ação do médico para a enfermeira, eu vou encontrar nos mesmos lugares do país médicos e enfermeiras. Aonde está um, está o outro. Você nunca vai encontrar um profissional de saúde aonde não estão os demais, porque eles se concentram exatamente aonde há melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, melhor organização da assistência, melhor possibilidade de
desenvolvimento social e familiar, sobretudo familiar, porque muitas vezes se esquece que todo profissional de saúde, não todo, infelizmente, porque tem alguns que não têm essa sorte, mas muitos deles têm família. E o que me faz morar em São Paulo, ou estar louco de vontade de morar numa cidade mais calma, é a minha família. Eu moro neste bairro onde moro em São Paulo, não é porque esse bairro é tão interessante assim, não, é porque eu moro a 200 metros da escola do meu filho. Se meu filho mudar de escola, eu mudo de bairro. E portanto, é isso que me move. E eu posso atender muito bem no Jardim Ângela, os meus pacientes, não tem nenhum problema ir até o Campo Limpo. O que eu não vou fazer é levar meu filho junto. E isto é algo que precisa ser entendido. Muito bom. Eu tinha dito que ia terminar, mas me faz muita... Eu não consigo resistir à vontade de contar mais um problema dos tantos que estão aqui, que é a violência na área da saúde. O que era romântico, talvez tenha acontecido, não sei se generalizadamente ou episodicamente, na Primeira Guerra Mundial, nunca mais se repetiu. Nós instalarmos um cessar-fogo para retirar os feridos. Hoje não, hoje, quando tem-se os feridos, o que se busca é emboscar as equipes de saúde. São inúmeros os episódios em que organizações humanitárias são obrigadas a retirar a ajuda que oferecem às populações desassistidas em função da violência que são objeto. São inúmeros os médicos, enfermeiros, médicas, enfermeiras que são sequestrados, estuprados, assassinados em muitas regiões do mundo. Em muitas regiões do mundo. Regiões subdesenvolvidas da África e regiões desenvolvidas no Oriente Médio. Nós vivemos hoje um momento em que você coloca uma bomba na ambulância e para realizar uma ação terrorista. E, por outro lado, você deixa na porta do hospital alguém que eventualmente pode ser um terrorista ou pode não ser um terrorista, sem assistência, morrer em função de posições políticas. São muitos os casos, os senhores vão encontrar aqui vários os casos de médicos que foram perseguidos e torturados por atenderem pacientes sem discriminá-los em função das posições políticas que assumiam em eventuais conflitos. Hoje, sobretudo a Associação Médica Inglesa, mas com o apoio de todas as associações que fazem parte da Associação Médica Mundial, vivem um momento muito grave e de mobilização em torno da construção de uma consciência mundial de que a saúde tem de ter neutralidade e que ela tem que ser vista como uma intervenção neutra. E, portanto, se isto não acontecer, nós não conseguiremos vencer as tantas desigualdades que foram o início dessa nossa conversa. Eu agradeço muito a paciência e a atenção de vocês e lhes convido, e convido com muita insistência a procurarem folhear essas questões. Eu diria que dificilmente nós vamos encontrar problemas de saúde que não tenham sido objeto de algum debate
neste resumo. Também não se assustem, cada discussão dessa, para cada um desses centenas de tópicos, temos aí 2 páginas ou 1 página, mas cuidadosamente elaboradas no sentido de nos permitir nos orientar e ter uma posição sobre cada um desses inúmeros problemas. Muitíssimo obrigado.